Então, iniciando essa gravação, o meu objetivo é mostrar nesse vídeo de que maneira você vai resolver uma inscrição de cadastro ambiental rural, sendo que já existe uma inscrição no mesmo CPF do seu atual cliente, tá? Para explicar, para você entender qual que foi a situação, eu fiz um cadastro ambiental rural de duas propriedades, tá? No mesmo CPF, mas uma delas eu já sabia e uma delas tinha um cadastro, tá? No mesmo CPF desse meu cliente que eu cadastrei agora. O que acontece? O grande problema é que nem o cliente nem eu conseguimos juntos identificar quem foi esse profissional, quem que fez esse cadastro ambiental rural, tá? Então, o que aconteceu na prática? Ele solicitou para algum profissional, pagou o profissional, tá? E não sabe mais dizer quem que realizou esse serviço. E na verdade a observação é que, primeiro, o cliente não mora aqui, ele não conhece as propriedades rurais, tá? Ele mora em outro estado, não conhece aqui as propriedades aqui em Alegrete e acabou solicitando esse cadastro ambiental rural para outro profissional que eu não consigo localizar. Dentre todos os profissionais que fazem aqui em Alegrete, eu entrei em contato com eles para confirmar, solicitando esse acesso, se eles tivessem, né? Geralmente isso funciona. Então, o que acontece? Eu fiz 2 novos cadastros, tá? E no momento de gerar o recibo do CAR, eu tô com um problema, tá? Eu tô com um problema porque eu poderia, tá? Eu vou mostrar aqui já na tela. Eu poderia entrar na central de comunicação aqui do SICAR, né? E realizar um novo cadastro, tá? Só que esse CPF do meu cliente já está cadastrado, né? Então, a propriedade até o momento eu cadastrei apenas em um CPF, são 3 matrículas, mas em um CPF. E a partir de agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode solucionar isso dentro do cenário das mesmas características que eu tenho aqui. E eu tenho os dados de acesso da esposa dele. Então, como é comunhão de bens, eu tranquilamente posso cadastrar lá o CPF dela e colocar 50% da propriedade, né? Então, isso aí é uma maneira que alguns profissionais fazem essa opção de cadastrar 50% da propriedade inteira, mas aqui não é tão convencional. No meu escritório aqui a gente não faz assim, faz direto no nome do cliente, porque subentende-se que a propriedade é dividida pela matrícula. Então, até porque o cadastro ambiental rural não tem a mesma validade e o mesmo objetivo que a matrícula do imóvel tem, tá? Então, inicialmente, eu vou entrar aqui no banco de dados e vou acessar, eu vou tirar meu banco de dados aqui, tá? Para ficar tranquilo, e vou acessar a pasta do meu cliente no diretório onde eu tenho as matrículas, as cópias das matrículas aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. Tá? Vamos ver. Então, uma delas, tá, está no nome da esposa, inclusive. Uma das áreas está no nome da esposa. E aqui tem a informação do meu cliente, Astério Jerônimo Dornelles. O que acontece? Até o momento eu tinha cadastrado apenas o nome do Astério. E agora por ocorrência desse problema aí, eu vou cadastrar no nome dos dois, tá? Todas as áreas eu vou cadastrar no nome dos dois. Então, aqui para garantir, Astério Jerônimo Dornelles de Dornelles, tá? Aqui o CPF dela. Até tem uma questão, uma observação interna aqui desse CPF, que ele tem apenas os 9 dígitos, né? E a gente precisaria dos 11. Então, existe uma página na internet aí que gera para você esses 2 últimos se você inserir esses 9 primeiros. Tá? A gente fez isso e ao final consegui identificar aqui, ó. Consegui gerar o CPF dela e pesquisei na Receita Federal lá e me confirmou.
tá? Então eu tenho as informações do nome dela, nome da mãe, data de nascimento e CPF. Isso aí é o necessário aí para quem já tem familiaridade aí com o Cadastro Ambiental Rural do Estado do Rio Grande do Sul. Eu falo no Estado do Rio Grande do Sul porque eu não tenho certeza de como que é realizado em outros estados. Eu nunca realizei Cadastro Ambiental Rural em outros estados, mas em contraponto a minha empresa aqui já realizou mais de 500 cadastros aqui na região da fronteira oeste. Então vamos novamente acessar aqui esse PDF, né? Então só para confirmar aí que a gente consegue colocar aqui não tem observação da comunhão de bens, né? Mas a gente consegue colocar aqui como os dois proprietários, né? O esposo e a esposa. A outra matrícula está aqui embaixo. Desculpa aqui. Eu tenho as plantas. Para facilitar, né, nesse caso aqui são 3 matrículas, mas 2 propriedades. E eu tenho essas plantas aqui desse meu cliente, dos imóveis, até porque a gente está prestando o serviço de georreferenciamento. Então a gente já localizou, já fez toda a localização dessas áreas aqui, que pode ajudar na questão da localização de cada matrícula, né? Então a matrícula 1298 é de um imóvel denominado Fazenda Santa Helena, e as outras duas, tanto a transcrição 3653 quanto a matrícula 2710, são do imóvel Santa Terezinha, tá? Então aqui já consigo localizar qual matrícula é de qual área. Eu já fiz esses 2 cadastros, já executei a questão ambiental, tudo certinho, não é tópico do nosso assunto hoje, né? O nosso objetivo aqui é apenas corrigir esse acesso aí. Então, acessando aqui o módulo de cadastro do CAR, retificar, possui o arquivo .car, a gente tem um banco de dados aqui e cada cliente tem uma pasta e onde fica organizado tudo certinho aqui para não dar problema. Só que o que acontece? Como eu não consegui gerar o número do registro do CAR, né, eu consigo solucionar isso aí simplesmente. Então eu venho no meu banco de dados do Cadastro Ambiental Rural, eu tenho ele aqui, ó. Eu tenho aqui esse documento prévio, que é o protocolo do preenchimento, né? Com o protocolo, esse número do protocolo aqui já me resolve, tá? Não diretamente, ó, porque isso aqui não é número não é o número de registro, né, que eu tenho, é o número do protocolo. E se eu colocar o número de registro aqui, não vai dar. Então eu entro aqui, consultar, consulta do imóvel, com o número esse número prévio, tá? Do protocolo do preenchimento, eu já consigo identificar lá a situação do meu cadastro, né? Então eu consigo aqui também gerar o número do recibo, tá? Então não tenho documento, mas eu tenho o número do recibo, né? Tudo correto. Hoje é dia 22 de agosto, eu realizei no dia 17 de agosto, tá? Então aqui eu copio essa informação, insiro no registro do CAR e vou importar, tá? Isso aqui é do imóvel, identificar o imóvel Fazenda Santa Helena. Então eu vou aqui no meu banco de dados, Fazenda Santa Helena, documentos, e aqui está o meu arquivo .car, retificar. Daí aqui ele faz essa observação do registro, né? Retificação do cadastro somente é feita com cadastros submetidos no SICAR e em mãos do recibo de inscrição, tá? Então eu não tenho recibo de inscrição, mas eu tenho o número do recibo de inscrição, tá? Para fins de retificação é o suficiente. O número informado no campo número do registro do CAR é o número que aparece no recibo, tá? Então, novamente, tem diferença entre o recibo e o protocolo de preenchimento. Isso aqui não tem validade, tá? Isso aqui é apenas só para efetivar
a inserção no sistema, tá? A inserção do cadastro no sistema, né? No momento que você, vou até mostrar agora, no momento que você cadastra esses arquivos, eles estarão listados aqui dentro dessa aba de cadastro. Posteriormente ao cadastro, quando tiver tudo certinho, você irá finalizar esse cadastro e irá gravar para envio. Tá? Então, essa gravação para envio é o momento que você gera esses dois arquivos aqui. Ó. Tá? Tanto o protocolo, tá? De preenchimento da inscrição, quanto o arquivo. Tá? Esse arquivo aqui é o que você irá enviar. É o primeiro arquivo com extensão .car, né? Com extensão car. Então, esse arquivo é o que você envia no sistema. Eu já enviei, eu quero agora retificar. Tá? Então, isso aqui, nota que o recibo tem a bandeira do estado, é tranquilo, não tem problema nenhum. Retificar. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso do documento desse meu cliente. Então, no protocolo de preenchimento tem a identificação do e dos proprietários ou possuidores. Então, eu tenho essa informação aqui. Novamente, eu vou fechar isso aqui. Novamente, eu vou abrir ela aqui. Como nesse meu módulo de cadastro aqui, eu realizei essa inscrição, provavelmente já está armazenado essas informações. Então, coloquei o CPF, ele já vem todas as informações do cliente. Próximo dele já identifica por aquele primeiro acesso ali com o número do recibo mais o arquivo .car, ele já consegue, após confirmação do CPF, ele já consegue identificar todo o documento. Então aqui está todo preenchido, tá? Sem problema nenhum. Esse momento aqui é o momento mais importante, é o que a gente vai resolver o problema. Na etapa domínio, eu vou inserir as informações da esposa desse meu cliente, tá? Então, vou acessar as informações aqui. Tá. Data de nascimento. Nome da mãe, eu não tenho aqui na Receita Federal, mas eu já tenho ela aqui no arquivo por mensagem. E já vou resolver. Adicionar. Pronto. Então, eu tenho dois domínios dentro desse meu cadastro, desse cadastro do imóvel rural denominado Fazenda Santa Helena. Próximo. Até o momento, vamos ver como que estava essa inscrição. Fazenda Santa Helena, eu edito ela aqui e com certeza, né? Porque até no momento tinha apenas um domínio, ele estaria com 100% do imóvel no nome do Astério. A documentação, ela pode ser realizada por matrícula, independente do número de condôminos, do número de proprietários dessa matrícula. Se for, por exemplo, se eu tenho uma matrícula com 5 proprietários, primeiro que no domínio eu tenho que colocar esses 5 proprietários, tá? Para eles estarem disponíveis aqui, tá? Então, se eu vou colocar uma matrícula com 5 proprietários, eu coloco ela tamanho total, tá? Posso colocar ela no tamanho total mesmo e daí só apenas selecionar os 2 proprietários, porque aqui ele já vai ficar 50%, né, de cada um. Ou eu poderia fazer separado. Nesse caso aqui, eu me dei conta que eu posso fazer ele junto, não preciso fazer ele separado. Então, novamente, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir a área, tá? Eu corrijo a área agora dessa área de interesse, que é a área registrada. Então, vou colocar lá novamente 136,0097, tá? Certidão, tudo certinho. Essas são as informações. Eu vou mudar aqui só para poder liberar aqui, ó. Tava travado, tá? Se estiver travado não vai. Então, coloquei novamente no Rio Grande do Sul, Alegrete.
tá? Essas informações aqui a gente não coloca, até porque elas não estão atualizadas, então não tem necessidade de colocar agora, tá? Alterar, pronto. A princípio é isso. Então já alterei esse mesmo documento que já havia adicionado aqui, colocando na propriedade da Honória. Então, editar cadastro, aqui já que eu não deveria ter mudado nada e apenas adicionei aqui o nome dela, tá? Esse é o ponto mais importante dessa nossa solução aí. Questão ambiental eu não vou tratar agora, tá? Posteriormente vou fazer um conteúdo específico sobre questões ambientais, até porque aqui no Rio Grande do Sul a gente está com uma evolução aí nesse tema, né? Houve algumas alterações agora e a gente precisa estar sempre atento aí aos pré-requisitos ambientais aí para poder executar um bom cadastro, né? E informações também não são importantes agora, tá? Não vou tratar sobre isso agora, porque essas informações é onde entra a questão dos cadastros aqui. Finalizei, sim. Tá? Então aqui está finalizado novamente eu finalizei esse cadastro. Irei agora, só para conferir, existem aqui os dois domínios, né? Essa diferença, vamos puxar desde o início, tá? Então, aqui é a visão geral desse cadastro do imóvel, né? O resumo do preenchimento, né? O número do protocolo é o mesmo. É importante que a gente saiba que, assim, no momento de realizar uma retificação, você tem que trabalhar com os mesmos números, tá? Tanto de preenchimento quanto de recibo que você já realizou, né? Porque senão você estaria realizando um novo cadastro. Então é muito importante você retificar e fazer esse anexo aí das informações já geradas, tá? Então isso aqui é o mesmo protocolo, provavelmente, depois a gente confira lá. Nome do imóvel, tudo certinho, as coordenadas geográficas aqui, tudo tranquilo, a área certinho, contato e e-mail de contato. Informações adicionais. Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel declarada conforme documentação comprobatória de propriedade pós-concessão, né? Então, na matrícula, o que está lá registrado são 136,0097 hectares e a área do imóvel identificada na representação existem 132 hectares. Por que isso, tá? Então isso na verdade não é um problema e é um ponto realmente muito recorrente esse tema aí. A gente realizou o levantamento topográfico plano altimétrico para fins de referenciamento, né, para fins de certificação, CGF, e tá tudo tranquilo, mas como essas matrículas aqui no Rio Grande do Sul, ainda mais na fronteira oeste, não sei em outras regiões, mas provavelmente se dará da mesma forma, as áreas eram medidas antigamente de outra forma, né? Então, de maneiras convencionais aí. Então, com certeza, erros sempre irão existir no cálculo dessas áreas aí. Nesse caso aqui, a gente está perdendo praticamente 4 hectares, né? Nesse caso, a gente está perdendo 4 hectares, mas tem algumas ocasiões que a gente ganha, né? Que o cliente achava que tinha 136, que era o que tinha na matrícula, mas no final das contas ele tinha 136, né? 132 de matrícula e 136 na vida real ou mais. Então, isso aí é muito variável e isso aqui é muito recorrente de que aconteça, tá? Isso aqui sempre vai acontecer. Não vai acontecer apenas quando o cadastro que você for realizar já estará com a medição aqui para fins de certificação e com a matrícula atualizada. Daí com certeza tem que dar na mesma área, né? Daí sim, tem que dar na mesma área, mas em outras opções aí não precisa, tá? Então essa poligonal aqui foi gerada a partir de levantamento topográfico. Aqui o domínio do imóvel rural é o que a gente já conversou. Então, o cliente e a esposa. A esposa está entrando nesse cadastro aí apenas para suprir o meu acesso lá, para que eu consiga fazer esse acesso, tá? E aqui são as informações ali ambientais, tá? Tranquilo. Imóveis declarados.
que acontece? Eu tinha, aqui são alguns dos cadastros que eu já realizei. Um grande problema que a gente tem é que no momento que você, por exemplo, eu estou com essa máquina aqui. Essa máquina aqui não tem mais que 6 meses, tá, de uso. Troquei de notebook para fins de processamento de outras demandas aí. E assim, quando você instala o seu módulo de cadastro, todos os cadastros que você realizar nesse módulo, nesse equipamento, eles ficarão aqui listados. No momento que você troca ou até exclui o aplicativo aqui e instala de novo, ou faz qualquer tipo de alteração nesse sentido, você tem esse problema, né? Que você perde essa lista de cadastros aqui. Então mas na verdade não é problema, porque para nós não é problema aqui da empresa, porque a gente tem todo um banco de dados com essas mesmas informações, né? Mas é importante a gente ter isso aí e saber a importância disso, tá? Então no final das contas eu tenho inúmeros cadastros aqui, tá? Inúmeros cadastros aqui. O problema agora é que, a princípio, os que estão corretos são esse Fazenda Santa Terezinha e Fazenda Santa Helena gravados, tá? Que estão gravados, ó. Então tem outros 2 em andamento e 1 em cadastro, tá? Esse em andamento aqui é que eu iniciei e não terminei, então posso tirar ele aqui sem problema nenhum. E esse cadastrado aqui é o que a gente realizou agora. Então, mas eu não tenho certeza. Vamos reabrir o cadastro. Ó, vamos analisar o domínio. Então isso aqui já está com a Honória, tudo certinho. Posso voltar lá? Não. Deixa eu ver se eu consigo voltar por aqui. Pronto. Então aqui é a minha lista de cadastros, né? Então, dos imóveis que eu já realizei. E o que acontece? Então, como eu abri ele novamente e saí, voltei e não finalizei ele novamente, ele ficou em andamento, tá? Então sempre que você iniciar um cadastro, você pode parar em tal etapa. O cadastro ficará salvo até a etapa que você chegou, tá? Então, mas está me faltando uma informação, vou ter que falar com o cliente, eu preciso de uma informação tal, com alguém. Não vou conseguir essa informação agora, você finaliza ele, só salva ele vai ficar em andamento, né? E se você quer finalizar realmente para poder gravar, para poder dar o segundo passo, você entra na edição, você pode pular todas essas informações aqui se você não vai alterar e finaliza. Tá finalizando, você vai de novo nos imóveis cadastrados, ele está aqui, ó, cadastrado. Você pode visualizar esse cadastro, né, ou editar para reabrir para editar no caso, tá? Então aqui tranquilo. Todos os outros estão gravados, já estão enviados, já estão finalizados, tá? E eu quero resolucionar isso aqui primeiro. Posteriormente nós vamos fazer do Santa Terezinha juntos, gravar para envio. Então aqui eu sei o que está gravado e o que não está. O que não está gravado é o que eu apenas cadastrei, né? O que está em andamento não entra aqui nessa lista, apenas os que estão finalizados cadastrados, tá? Ele vai entrar nessa lista aqui de gravação. Então aqui primeiro, gravar. CAR Módulo Rio Grande do Sul. Após a gravação, o cadastro só poderá ser editado mediante envio no SICAR. Tá? Deseja realmente gravar? Então, no momento que você grava, é porque você tem certeza que já está tudo certinho, que você já solucionou o que tinha que solucionar, ou de que você já finalizou esse cadastro. Né? Então, você vai gravar aqui. Eu vou entrar aqui na pasta do meu cliente, Fazenda Santa Helena, documento SICAR. O que acontece? Na pasta lá, eu vou entrar essa pasta aqui vai ser a mesma que eu vou entrar aqui, ó. Aqui é a pasta do cliente. Eu organizo por imóvel, tá? Esse aqui é o Santa Helena, documento SICAR. Esse primeiro CAR aqui foi o CAR do primeiro cadastro, tá? E o protocolo de preenchimento do primeiro cadastro. No momento que eu estou retificando, a única coisa que eu faço é isso aqui, ó. Pasta retificação. Por quê? Porque senão eu vou colocar um outro cadastro aqui e depois eu não sei. Na verdade eu até sei pela data, mas eu não tenho certeza. Então vou deixar essa pasta aqui para retificação, tá? Pronto ali, porque eu sei, ó, no momento de gravar agora esse arquivo .car aqui, se eu gravasse na primeira pasta ele vai ficar misturado, ó, tá? E
Até já vamos abordar o assunto de que esse arquivo CAR ele não é o mesmo, então ele mudou, tá? Mas posteriormente a gente vai ver que um dos códigos aqui é o mesmo, que é o código de recibo, provavelmente. Depois a gente confirma aí para ter certeza. Então, retificação, salvar, tá? Agora eu já salvei ele, já é o suficiente, não precisaria de mais nada, mas para fins de finalização aí de protocolo interno da empresa, eu vou gerar o protocolo, tá? Entro na pasta do cliente, Fazenda Santa Helena, documento SICAR, retificação, salvei, tá? Ele está gerando, ele demora às vezes um pouco. O grande problema é que geralmente você tem que se atentar aí a essas informações que são repetidas aqui, ó. Você não consegue saber o que você finalizou por último, confunde às vezes, né? Então, se você errar, você vem aqui e gera o outro, né? Então é importante fazer essa conferência. Vamos fazer a conferência aqui. Aqui é a pasta do cliente, pasta da fazenda, retificação. Vamos analisar essa informação de retificação. A gente tem a outra aqui, ó. A primeira foi essa aqui, tá? Onde que eu posso ter certeza é na identificação do proprietário, lá embaixo. Então, se tal da outra, da esposa, né, desse cliente, tá certinho, tudo certinho. Então, vou finalizar os dois e já vou fechar essa Fazenda Santa Helena. Essa matrícula da Fazenda Santa Helena também. Pronto. Agora ele já está pronto. Dessa maneira, ele já está pronto para envio no sistema, tá? Daí, como que eu envio no sistema? Eu vou primeiro fazer a alteração do cadastro aqui da outra fazenda e ao final a gente envia no sistema. Lá já vou mostrar como que é. Então, novamente, a gente entra aqui. Agora, o que eu quero fazer? Vamos nos imóveis cadastrados. Eu tenho dois da Fazenda Santa Helena. Um deles é o primeiro cadastro e o outro é a retificação, tá? Aqui tranquilo. Esse Fazenda Santa Terezinha foi o cadastro. Eu tenho que fazer a retificação dele também. Então, vou entrar aí aqui no retificar. Novamente, eu não tenho o número de registro desse CAR, não tenho o documento do recibo, né? Não tenho esse documento de recibo porque eu não consegui entrar no sistema para gerar o recibo de inscrição. Mas eu consigo suprir essa demanda de maneira simples. Eu entro, vamos revisitar as informações aí. Até bom fazer duas num processo só que a gente revisita. Eu entro aqui no protocolo de preenchimento, tá? Que está dentro da pasta do cliente. Esse protocolo de preenchimento ele é gerado naquele momento da gravação, né? E entro lá embaixo, tá? Então aqui eu sei que é desse cliente um tal CPF. E o número do protocolo de preenchimento, que serve apenas para isso mesmo, né? E só para fins de processo, ele está aqui. Como que eu vou gerar esse número de recibo, do registro, né? Não o número do protocolo, o número do registro, que é o número final, que é o que importa para fins de operações de crédito e todas essas demandas aí que entram no CAR como pré-requisito. Eu vou entrar aqui novamente no SICAR, tá? Isso aqui a gente já fez com outro número do protocolo do outro imóvel da Fazenda Santa Helena. Eu vou excluir ele, colar, consultar, tá? Número do Recife Federal, tá? Então esse é o número que eu preciso e esse foi o número que eu coloquei aqui, tá? Para pesquisar. Então, a partir da consulta aqui no imóvel você já consegue essa informação. Fazenda Santa Terezinha é o que eu quero, tudo certinho. Vou finalizar isso aqui. Copiei lá, coloquei aqui e vou selecionar o arquivo CAR da Fazenda Santa Terezinha, né? Que foi o arquivo de cadastro, que foi o mesmo arquivo que eu cadastrei a primeira vez, tá? Abrir, retificar. Daí que ele fala, o registro no CAR é o registro, o número do registro, o número do recibo, não o número do protocolo. Então vou praticamente revisitar todas essas informações que a gente já falou aí hoje. Daí agora eu quero o CPF do cliente. Vou entrar aqui, venho aqui embaixo, coloco na minha segunda tela aqui, para quem trabalha com segunda tela, e vou inserir aqui o CPF do cliente. 34.
Pronto. Como eu já coloquei o arquivo .car no início dessa retificação, ele já puxa todas as informações do primeiro cadastro. Então tá tudo aqui, tudo certinho. Tá? Essa é a etapa de domínio, é a etapa principal para a gente conseguir solucionar esse problema aí de acesso. Então, da mesma forma que a gente fez com o primeiro imóvel, a gente vai fazer nesse aqui também, que é inserir as informações da esposa do nosso cliente, né? Então, aqui eu vou fechar e vou entrar lá na página da Receita Federal que eu tenho as informações da cliente. 2834, tá? Data de nascimento, nome, memória, nome da mãe. Vou pegar aqui em outro lugar. Pronto, adicionei. Tá? Simplesmente assim. Se existem outros, se existe uma matrícula com um ou mais condôminos proprietários da mesma matrícula, você precisa colocar todos eles aqui. Próximo. Então aqui o que eu vou fazer? São duas matrículas, tá? Desse imóvel. Vamos abrir elas aqui. É a transcrição 2710. Desculpa, a matrícula 2710 e a transcrição 36103. Tá? Para confirmar, eu entro aqui. Já trabalhei nessas informações. Para as duas, tanto a transcrição quanto a matrícula, eu vou colocar 50% da propriedade de cada um. Então, eu não preciso adicionar nada aqui, eu já adicionei. Edição. Tá? Pronto. Simplesmente isso aqui. Se as informações aqui em cima estão corretas, eu já apenas adiciono aqui a nova proprietária. Alterei. E na outra área, alterei. Tá? Então, 50% de cada um. Simplesmente assim. Aqui é a etapa de gel da nossa propriedade. Não vamos falar sobre isso hoje, não é o foco principal, né? Só para conferir aqui. Dando esse zoom no imóvel, eu já localizo ele automaticamente. Próximo, aqui questão ambiental, não vamos falar sobre isso. Finalizar. Sim. Então, como eu finalizei, só vou conferir aqui posteriormente nesse resumo do preenchimento. Finalizei isso, e é isso que eu queria, apenas isso. Imóveis cadastrados. Aqui então ele está cadastrado, tá? Gravar para envio. Vou fazer a gravação dele. Novamente eu identifico a pasta que eu quero colocar essas informações. É muito importante você ter elas. Aqui eu vou criar uma nova pasta, retificação, para você conseguir se organizar aí. Quando a gente tem esse problema, se você não está organizado, você vai aumentar o seu trabalho em, no mínimo 3 vezes mais, né, do que se você tem tudo organizadinho. Então aqui novamente o mesmo problema que a gente teve aí de confundir. Isso aqui não facilita. Isso aqui é um problema que sempre acontece. A gente não facilita a identificação, né? Poderia ter a data aqui de cadastro para facilitar, mas eu vou gerar esse primeiro. Vamos ver se será ele. Muito importante quando você for fazer a gravação do protocolo de preenchimento, você identificar onde que está o diretório lá de gravação, porque ele sempre vai parar no último cadastro que você parou, que você fez, né? Que seria na Fazenda Santa Helena. Às vezes é de outro cliente que não tem nada a ver. Então é importante você colocar no diretório correto, salvar. Como que eu vou fazer para confirmar que eu coloquei no diretório correto? Notificação. Não salvou ainda. Tá, agora sim foi gerado.
embaixo, tá? Então realmente não era isso. Então o que eu vou fazer? Fecho aqui ele, excluo. Entro novamente aqui no módulo de cadastro e vou ir na segunda opção, tá? Aqui, como já havia feito a última gravação do protocolo na pasta correta, já está tudo certinho. Vou gravar. Ele demora um pouco para gerar esse arquivo PDF. Então, se eu entrar aqui agora, ele não tá pronto ainda. Eu fico no aguardo aqui até ele me avisar que finalizou. Pronto. Notificação, tudo certinho. Ó, então, no princípio, tudo certinho. Um outro ponto que você pode observar, que vai ele te ajudar aí na verificação se está tudo certo ou não, além dessa identificação aqui no protocolo. Vou fechar tudo aqui agora, já supri essa demanda. Quando você fizer o cadastro e gerar o arquivo CAR e gerar o protocolo com extensão PDF, sempre virá com o mesmo número, tá, do protocolo. Então, a partir disso aqui, você identifica que são os mesmos arquivos, né? Então, se eu, por acaso, eu tenho o primeiro cadastro, que é esse aqui, e eu tenho a retificação aqui. Se eu gerei o arquivo CAR da retificação e, como aconteceu aqui, por engano eu gerei esse protocolo, ele vai vir com um número diferente, né? Porque ele tem que ser correspondente ao arquivo CAR do mesmo preenchimento. Então aqui eu já consigo identificar tudo certinho, e a retificação também tudo certinho. Então, importante observar que esse código aqui é de um preenchimento, tá? Que foi o preenchimento do primeiro cadastro, né? Que é o cadastro mesmo, que geralmente vai ser realizado esse aqui vai suprir praticamente 99% da sua demanda, e esse outro aqui de retificação é um outro número já, mas ele corresponde entre o protocolo de preenchimento e o arquivo CAR. Tá, pronto. Então, a etapa no módulo de cadastro já foi finalizada. Como que eu vou fazer para gravar, né? Para gravar essa retificação e enviar, né? Então, a gravação já está pronta. Agora eu quero apenas enviar lá no sistema. Esse CAR, geralmente, se quer facilitar a sua pesquisa, esse CAR RS. Quero fazer o envio, né, dessa retificação. Então, da mesma maneira que eu faço o envio da retificação, eu faço o envio do primeiro cadastro, né? Vou realizar para outro móvel. Tá? Então, dentro de 48 horas, geralmente, dentro desse prazo aí, a gente já tem essa retificação. Como que eu posso fazer para analisar e acompanhar aí essa atualização, né, da retificação? Então, eu estou aqui na pasta retificação, copio o arquivo do preenchimento e entro em consultar. Consultor imóvel. Tá. Aqui já aparece esse cadastro enviado, né? O número do protocolo aqui, Fazenda Santa Terezinha. Essas informações aqui já são as mesmas que estavam no primeiro cadastro, e entrada no sistema de retificação. Então ela consta aqui, ó, tá? Vamos ver o que acontece se eu pesquisar pelo primeiro arquivo do cadastro. O número do cadastro, vamos ver a diferença. Ó, aqui ele já foi atualizado, né? Então o sistema automaticamente ele exclui esse primeiro arquivo de cadastro aqui, sendo o primeiro número, né?
e já entra como esse aqui. Então aqui é o número do protocolo da retificação. Então aqui já está tudo certinho e já constou entrada no sistema. Então aí é o que em operações genéricas é o que vai resolver o seu problema, né? Sempre que você tiver essa dificuldade aí, por exemplo, o que pode acontecer, né? Para finalizar essa nossa gravação aí. O que pode acontecer? Você está no município que você presta serviço e o seu cliente não necessariamente mora nele, pode morar, mas ele tem outros imóveis. Ele tem outros imóveis em outros municípios do mesmo estado ou não, mas vamos constar aqui do mesmo estado pelo mesmo sistema, né? Pelo SICAR RS. E há 2 anos atrás ele já realizou cadastro dos outros 2 imóveis dele em outra cidade, outro município, e você vai fazer esse cadastro agora. Muito provavelmente no momento de você montar esse cadastro e enviar, não vai ter problema nenhum. Só que o problema será posteriormente, no momento de você gerar esse arquivo do recibo, né? Que seria o final. No momento que você for gerar, você vai tentar aqui, ó, central de comunicação. Primeiro, são 2 opções, né? Aqui é para quem já é cadastrado, para o cliente que já é cadastrado e para o cliente que não tem cadastro, né? Então, se você souber que ele tem outros imóveis cadastrados, você vai solicitar para ele o acesso, né? Então, geralmente quem fica com acesso ao profissional, mas pode ser que também ele tenha esse acesso aqui. Então você vai inserir o CPF dele e a senha de acesso e vai entrar lá e vai poder gerar o recibo do imóvel específico, né? Do imóvel que você cadastrou. Ele vai ter todos os imóveis escritos lá. Mas se você não sabe, que é o que aconteceu nesse caso, se você não sabe que outro profissional já fez o cadastro, ou também não conseguiu localizar esse profissional que já fez o cadastro, então não existe a opção de você acessar de maneira rápida e fácil, né? Até tem uma outra opção que a gente pode falar depois, que é por um arquivo que você preenche e manda lá por e-mail de forma manual lá pro sistema, que eles liberam para você, mas isso aí é um pouco mais complicado, demora. E não é o caso aqui também por questão de que o cliente não mora nem no Rio Grande do Sul. Então muitas vezes você pode resolver sozinho e de maneira rápida aí. Então nesse momento que você cadastrou, gravou e vai enviar, e dali 1 ou 2 dias você quer gerar o recibo. Você naturalmente viria aqui, tanto com o número do recibo quanto com o número nesse caso aqui, ó, para primeiro cadastro, você pode colocar tanto o número do recibo quanto o número do protocolo, funciona igual, tá? Então muitas vezes você fez o primeiro cadastro lá e agora mesmo você quer montar agora mesmo você quer liberar. Então a gente vai fazer essa opção de liberar aqui o cadastro, liberar o acesso ali para você aguardar lá com acesso no sistema já para daqui 24 horas ou 48 horas você baixar lá o recibo. Então o que eu vou fazer? Informe o número do recibo, tá? A gente não tem número do recibo ainda. Vou informar o número do protocolo, tá? E o CPF do cliente. O CPF do cliente está aqui. Vou puxar em outra aba. Preencher ele aqui, certo? Então, ele vai aparecer aqui o cadastro de pessoa física. Você tem que ter essas informações aqui já, de acordo com o que você preencheu, para que você consiga finalizar esse cadastro, né? Data de nascimento. Tá. Então isso aqui é o que
É simples, mas se você não tiver um banco de dados lá com as informações gravadas do que você preencheu, isso aqui pode ser um impedimento para você no momento de executar esse primeiro cadastro aqui, enviar. Então, pelo e-mail que você cadastrou ali, você aguarda, que não demora muito. Algumas vezes já chegou a demorar, mas convencionalmente não demora muito para você receber o link do acesso no e-mail cadastrado, que é como está descrito aqui, ó. Então, em breve um link será enviado para o seu e-mail informado, tá? Que tranquilo. Você pode aguardar um pouco, 5 minutos aí já está resolvido, para poder ter o acesso na central de comunicação. Então, lembrando que o nosso problema foi que o único proprietário, o único domínio cadastrado no primeiro CAR, ele já tem esse cadastro, então não existe a possibilidade de que eu consiga acessar sem a informação da senha, né, de acesso. Eu não consegui localizar profissionais, nem o cliente mesmo sabe quem que realizou esse primeiro cadastro. Então eu tive a opção pela matrícula lá apresentar a comunhão de bens entre ele e a esposa, e eu posso cadastrar a esposa dele também. Então eu cadastrei a esposa dele agora na retificação e eu vou ter acesso a esses dois cadastros pela informação da esposa, tá? Não mais desse cliente que era a primeira opção. Então aqui para finalizar, você realiza esse primeiro acesso aqui pela aba que não tem o cadastro, informa ali o número, nesse caso que não precisa ser apenas o número do recibo, tá? Pode ser o número do protocolo, informa o CPF do cliente, cria cadastro. Você vai aguardar para receber um link de acesso será enviado para o seu e-mail, tá? Que você cadastrou na próxima aba aqui. No meu caso eu não vou conseguir fazer agora porque eu estou com o e-mail desabilitado, nós estamos trocando de servidor, mas basicamente é isso, tá? No momento que você você receber o e-mail lá do sistema, você acessa o link e entra ali, finaliza o cadastro, cria uma senha, né? Cria uma senha também e você vai ter o acesso lá ao seu recibo, tá? Então isso aqui vai ser tranquilo. Posteriormente você criar a senha, você vai entrar aqui, já sou cadastrado, entra com o CPF do novo cliente, com a senha que você gerou ali e acessa. Dentro do sistema, no momento que der o tempo lá do sistema receber o seu cadastro e já gerar o recibo, né, você vai conseguir acessar o recibo ali. Se você entrar antes, se você entrar, por exemplo, você realizou o cadastro agora, você quer já fazer o acesso, você consegue, mas você não vai ter o recibo lá disponível ainda, tá? Você vai ter que aguardar. Então, a princípio, essa foi a nossa conversa. Não consegui finalizar aqui por ocasião de e-mail mesmo, que a empresa que nós estamos trocando, mas no momento que finalizar isso aí eu vou receber o e-mail e vou dar sequência, tá? A princípio era isso aí, agradeço.